que é a dermatocálase? A dermatocálase, na verdade, se trata de um processo de perda de elasticidade da pele e do excesso de pele palpebral. Na verdade, dermatocálase é o excesso de pele palpebral e da projeção também de gorduras, de bolsas de gordura que ficam logo abaixo da pele na região palpebral. Então, muitos pacientes vão ao longo da vida desenvolver, uns mais, outros menos, em função, muitas vezes, de questões genéticas, de modelo de vida, vão desenvolver esse excesso de pele que poderá se tratar apenas de uma questão estética ou, em alguns casos, necessitar de um tratamento por uma questão funcional. Tamanho é o excesso de pele que ali se acumulou e trouxe uma perda da função palpebral adequada e também desconforto de vários níveis para esse paciente. A dermatocálase é uma questão de saúde ou estética? A dermatocálase, ela se apresenta em vários estágios. E nos estágios mais iniciais, muitas vezes, a necessidade de correção é unicamente estética. Já em alguns casos mais avançados, ela realmente pode levar a um acometimento mais severo, inclusive do campo de visão, porque esse excesso de pele vai e pode, em alguns casos, inclusive, acometer o campo visual, já que essa sobra de pele acaba favorecendo aí um prejuízo dos campos visuais laterais e aí sim, muitas vezes, esse paciente vai necessitar de uma correção mais do ponto de vista funcional para trazer a ele um conforto visual, inclusive uma melhora da acuidade visual e do campo de visão. Quais são as causas da dermatocálase? As causas principais da dermatocálase, elas, primeiramente, sem sombra de dúvida, o maior fator é o fator idade, já que com o passar dos anos, a pele vai perdendo elasticidade e a gente vai tendo esse processo, então, de dermatocálase. Sem sombra de dúvida, então, a maior causa é o fator idade, que entra como fator de risco. No entanto, existem outros fatores que podem estar associados, como tabagismo, excesso de sol sem proteção, ou seja, uma pessoa que acaba tendo uma exposição solar exagerada sem a devida proteção, uma pessoa que não tem uma boa hidratação, uma pessoa que possa ter, além disso, doenças genéticas que acometam o colágeno. Existem estágios diferentes da dermatocálase? Não existe, na verdade, uma divisão técnica do ponto de vista médico para as dermatocálases, né? Então não existe uma classificação. O que a gente acaba tratando do modo mais prático e funcional, aquela dermatocálase leve, que tem apenas um acometimento estético, ou aquela dermatocálase realmente que leva a um prejuízo funcional, como, por exemplo, a queda das pálpebras, porque o peso da pele vai interferir na elevação da pálpebra, aquela pessoa que tem um prejuízo do campo visual, aquela pessoa que tem, às vezes, um lacrimejamento mais crônico por conta da dermatocálase. Então, a gente acaba dividindo mais numa dermatocálase leve, com perda da função mais estética, ou sim, aquela dermatocálase mais avançada, com perda de campo visual, perda realmente do conforto, uma vez que o paciente tem que ficar elevando a musculatura frontal para abrir os olhos. Então, nesses casos, acaba que é uma divisão um pouco mais prática entre leve ou funcional, nos casos mais graves, mais avançados. A dermatocálase pode acontecer em qualquer idade? Sem sombra de dúvida, né, aquelas pessoas com mais idade são as mais acometidas pela dermatocálase. No entanto, né, geneticamente, logicamente que isso pode ter uma interferência e, em alguns casos, as pessoas mais jovens, por exemplo, 30, 40 anos, em função da genética e da constituição facial, ela pode apresentar já uma dermatocálase também, geralmente em estágios mais leves, mas sem sombra de dúvida, a idade, então por volta dos 45, 50, 60 anos, é onde tem maior prevalência da dermatocálase. Em qual momento eu devo procurar o médico?
A dermatocálise, né, uma vez que se trata de uma alteração estética, ela muitas vezes o paciente acaba procurando por uma questão estética e uma questão particular, que aquilo está incomodando, dando uma sensação de que ele tem uma vista pesada, que ele tem uma vista sempre cansada e esteticamente isso atrapalha e ele quer resolver. Então esse acaba sendo um direcionamento do paciente para o consultório e para a solução do problema. No entanto, né, o que geralmente faz com que o paciente procure, muitas vezes, são os quadros realmente que levam a uma alteração funcional da pálpebra, que seria, no caso, a perda do campo lateral, já que a pálpebra, ao cair sobre os olhos, ela prejudica o campo lateral da visão. Aquele paciente que tem que utilizar muito a função da musculatura frontal para elevar, isso leva a um cansaço ao longo do dia e a um desconforto. E também aqueles pacientes que, porventura, apresentam um lacrimejamento crônico em função também da dermatocálise, pela frouxidão dos tecidos. Então, existe esses dois quadros, tanto o estético, lembrando também que a dermatocálise, ela muitas vezes se apresenta na forma de bolsas, principalmente quando a gente está pensando na pálpebra inferior, ela se apresenta na forma de bolsas e essas bolsas acabam que também levam a uma disfunção da bomba lacrimal, uma frouxidão ligamentar e isso então faz com que esses pacientes também possam procurar o tratamento em função desse quadro. Existem fatores de risco para desenvolver a dermatocálise? Sim, os fatores de risco, né, mais prevalentes, e como já relatado, é a idade, sem sombra de dúvida, uma vez que com a idade existe a frouxidão ligamentar, os tecidos que acabam segurando as bolsas de gordura vão ficando mais frouxos e você então tem a projeção das gorduras orbitárias e então a idade, sem sombra de dúvida, pela perda de colágeno e perda da elasticidade da pele, ela sem sombra de dúvida vai ser o maior fator de risco. Outros fatores de riscos envolvidos são tabagismo, excesso de ingestão de álcool, a pessoa que tem uma baixa ingestão de líquidos, uma baixa hidratação da pele e também uma alta exposição solar sem a devida proteção são fatores de risco, além também, sem esquecer da genética, que eu acho que vai participar com um teor maior ou maior em cada paciente. Como é feito o diagnóstico da dermatocálise? Diferente de outras doenças, onde você precisa de equipamentos e computadores ou equipamentos modernos para o diagnóstico, a dermatocálise, o diagnóstico é clínico, então é facilmente realizado, né, pelo médico oftalmologista e ali durante o exame, então, observa-se esse excesso de pele, essa projeção de bolsas de gordura, que vão estar mais ou menos interferindo aí na função palpebral, na função visual. Então é feito ali um diagnóstico que pode ser observado tanto pelo profissional, quanto ele já pode ser previamente relatado pelo paciente. Quais os principais tratamentos para a dermatocálise? Muitas patologias e muitas doenças oculares, né, elas têm um tratamento clínico e no caso da dermatocálise, né, que na medicina a gente tem os tratamentos clínicos e os tratamentos cirúrgicos, né? É lógico que a utilização de cosméticos, a utilização de hidratantes pode minimizar um pouco o aspecto ali e também levar a uma hidratação melhor da pele, melhorando em algum grau a dermatocálise. Mas não existe um tratamento clínico eficaz. Uma vez que se identifica o problema, o tratamento é basicamente cirúrgico. Então é feita uma cirurgia, né, onde essa cirurgia vai ter uma função da correção desse problema, tanto na parte da pálpebra superior quanto inferior. O que fazer para impedir que a dermatocálise se desenvolva? Sim, uma vez que a pessoa já tem o diagnóstico de dermatocálise e ela quiser retardar essa progressão da doença, né, então algumas dicas seria manter um bom nível de hidratação, realmente com ingestão de líquidos,
Utilização de cosméticos hidratantes faciais para melhorar a elasticidade da pele, evitar o tabagismo, evitar o excesso abusivo de álcool e também levar uma vida saudável, né, como um todo, além de também um dos fatores de risco mais conhecidos é o tabagismo. Então evitar a prática do tabagismo na medida aí da evolução para piorar o quadro da dermatocálase. Como é o procedimento cirúrgico e pós-cirúrgico da dermatocálase? O tratamento cirúrgico da dermatocálase basicamente se resume na remoção da pele, ou seja, do excesso da pele, e das bolsas de gordura que ali se encontram logo abaixo, de modo que o aspecto ele é melhorado muito prontamente já no pós-operatório. É importante, né, reforçar que a pálpebra ela tem uma função do piscar, né? Então, por isso a importância de procurar um especialista no assunto, um especialista que tenha especialidade em plástico ocular, já que a pálpebra não é só estética, ela tem uma função de piscar, então a quantidade de pele a ser removida, o desenho dessa remoção deve ser cuidadoso para que você evite complicações, como por exemplo, não fechamento adequado das pálpebras no pós-operatório. Então, primeiro a função, depois a estética. Então, essa importância e como eu já relatei, né, a cirurgia basicamente é a remoção da pele mais das bolsas de gordura que ali se encontram, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. O pós-operatório, né, como todo pós-operatório, ele merece alguns cuidados. Muitas das vezes, principalmente quando se opera a pálpebra superior e inferior concomitantemente, ocorre uma presença de um inchaço importante no pós-operatório, com um pouquinho de também hematomas, né? Então, nesse pós-operatório imediato, até o 7º, 10º dia, um repouso relativo, sem atividades físicas, sem pegar peso, com pouca atividade, logicamente caminhar, ok, mas de modo que a pessoa e o paciente fiquem mais em ambiente interno, com pouca atividade. Geralmente é feito no pós-operatório o uso de compressas geladas, isso varia de médico para médico, mas podem ser prescritos anti-inflamatórios, pomadas tópicas, que vão auxiliar na recuperação. Mas o mais importante é o repouso. No 7º, em torno do 7º dia, é feita a remoção dos pontos da sutura, né? E a partir de então o paciente começa a poder levar uma vida mais normal. Até o 15º dia, geralmente é normal você ter ainda a presença de hematomas, e depois a tendência é que o aspecto comece a voltar mais à normalidade. Geralmente o aspecto final da cirurgia, isso é importante, porque às vezes gera uma ansiedade por conta do paciente que quer o resultado muito rápido, né? E a gente sabe que o resultado final é atingido a partir do 3º, 4º mês de pós-operatório. De modo que é importante manter a calma, às vezes o aspecto ainda não chegou naquele aspecto ideal, e então é importante ter essa paciência para esperar esse 4º, 5º mês, onde ele vai ter um aspecto já mais natural e já mais final do resultado. Uma vez que a presença do líquido inflamatório pela cirurgia, que a gente chama de edema, ele se mantém presente por esses meses que seguem a cirurgia. Então é importante você ter esse time para poder esperar o resultado final ao longo aí do 4º, 5º mês. Após a cirurgia de dermatocálase, em quanto tempo surgem os resultados? Eles são permanentes? É importante também a gente relatar que a cirurgia ela realmente vai ser efetiva, a pele ali removida, né, vai trazer um aspecto mais natural, melhor, com menos peso sobre os olhos, isso é importante. Só que principalmente se essa cirurgia for realizada muito precocemente, fatalmente com o avançar da idade, você pode ter uma recidiva dessa pele, né? E aí ter que realmente, às vezes, infelizmente, se submeter, se for o desejo, né, a um novo procedimento futuramente. Então, uma pessoa que opere, ela pode, às vezes, ter que repetir esse procedimento 10, 15 ou 20 anos depois, principalmente se a cirurgia foi realizada mais precocemente. É possível prevenir a dermatocálase?
sempre, né, tomar os cuidados, né, principalmente pós a cirurgia, já que se mostrou que esse paciente tem uma tendência a apresentar dermatocálase, e para que se evite, às vezes, uma nova reintervenção, mesmo que seja futura, o importante é esse paciente manter hábitos de vida saudável, alta ingestão de líquidos, né, principalmente de água, proteção solar, seja através, né, de barreiras como chapéu, boné ou protetores solares, né, tópicos para a pele, evitar o tabagismo, né, e manter hábitos de vida saudáveis como um todo. Acho que isso é o mais importante. Também o uso, às vezes, de cosméticos com alta hidratação para melhorar a hidratação da pele também podem ser coadjuvantes nessa melhora e evitar que esse paciente venha a precisar de um tratamento a curto prazo, por exemplo. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.